Olá, queridos! Como vocês estão? Eu espero que vocês todos estejam bem. No nosso último encontro, nós conversamos um pouco sobre como a expressão e os sentimentos de uma música podem ser individuais, podem ser coletivos ou, na verdade, como esses dois conceitos acabam se misturando e se mesclando. A música e, na verdade, as artes em geral, né? Elas são uma expressão individual na medida em que o artista, o compositor, o cantor, o instrumentista carrega consigo a sua própria história. E junto com essa história, ele acaba deixando na sua obra uma boa parte das suas próprias emoções e da sua própria vivência, além de usar das suas próprias habilidades, o domínio de um determinado instrumento, de um determinado ritmo, estilo, para compor essa música e para apresentá-la. Da mesma forma, tem também esse caráter coletivo, já que a música está incluída dentro de uma determinada cultura, de um determinado contexto e contexto histórico. E aí eu chamo vocês a relembrarem as aulas anteriores, quando, por exemplo, no caso do sexto ano, nós conversamos sobre a música na era primitiva, na Grécia, no Antigo Egito e em Roma, como essa música era executada, em quais momentos específicos, cultos religiosos, funerais, dentro do sistema militar, quais eram os instrumentos utilizados, quais materiais eram construídos. No sétimo ano, quando nós falamos sobre música sacra medieval, como a igreja influenciou todo o contexto artístico e intelectual naquele momento, como posteriormente ao surgimento da imprensa também influenciou na disseminação das músicas, das partituras, na conservação do que era produzido, como a música fora do ambiente sacro, né, também se propagou através do sistema feudal, com os menestréis. Já para a turma do oitavo ano, relembrem da música colonial brasileira, quais as influências que essa música tinha, influência dos escravizados, influências europeias, em qual contexto essa música era executada, como ela era executada. Quando a gente fala sobre a música no período clássico e a música no período romântico, a ascensão da burguesia, o consumo de arte, os saraus, os instrumentos que eram mais usados e valorizados naquele momento. E no nono ano, quando nós falamos sobre o carnaval, a origem do samba carioca, como que a cidade do Rio de Janeiro, a história da cidade, a localização influenciou no surgimento desse estilo, a respeito da bossa nova, como a cultura e a sociedade carioca ali da Zona Sul, de Ipanema, tem se expressou através daquele estilo, os gostos daquele momento, daquele determinado grupo, né? E como isso tudo provoca em quem ouve a música uma identificação. Agora trazendo tudo isso para o nosso momento atual, que nós estamos vivendo agora, da pandemia do novo coronavírus. Essa pandemia provocou algum impacto na música,
mudou a forma de consumo de música, de produção de música? Quais são as consequências da pandemia na indústria da música? E é sobre isso que nós vamos conversar agora. Bom, num primeiro momento, o primeiro impacto que a indústria da música sofreu foi justamente com os desafios e as dificuldades diante de algo que veio de forma muito repentina. Obviamente, os governos pelo mundo afora optaram pelo sistema de quarentena para que as pessoas pudessem colocar em prática o isolamento social, ficar em suas próprias casas, e dessa forma muitas fronteiras de países foram fechadas. Dentro dos próprios países, as fronteiras entre os estados também acabaram sendo fechadas, e aí obviamente que houveram diversos cancelamentos ou adiamentos de turnês. Os shows também sofreram com isso, obviamente pelo impacto que teria essa aglomeração de pessoas, né? Todo mundo que já foi ou já assistiu alguma gravação de show sabe que é impossível fazer o isolamento social, esse distanciamento entre as pessoas num determinado espaço, mesmo que sejam espaços abertos, as pessoas acabam se aglomerando ali em torno do palco. Então, isso poderia provocar uma grande disseminação, ainda maior do que a que a gente já sofre, né, desse vírus. E também os festivais de música, como o Lollapalooza e o Coachella, que acabaram sendo adiados. Com esse adiamento e cancelamento desses shows, festivais de música, obviamente a arrecadação da bilheteria também foi zerada, né? Muitos shows ali naquele primeiro momento, que já tinham ingressos comprados, tudo foi... as pessoas acabaram recebendo um estorno, né? Ou seja, acabaram recebendo esse valor de volta. E os shows um pouco mais para frente, que ainda não tinha bilheteria disponível, né? Ainda não tinha ingressos à venda, só foram mesmo cancelados. Então isso gerou um impacto financeiro muito grande, porque sem essa arrecadação de dinheiro, o pagamento desses profissionais acabou se tornando um desafio. Quando a gente olha ali para um show e vê apenas a nossa atenção está focada no artista, em quem está se apresentando. Mas existe, na verdade, um time muito grande de profissionais que trabalham para que aquele evento possa acontecer. E aí eu listei apenas alguns, existem muitos outros também por trás disso. Mas os músicos da banda, por exemplo, quando a gente fala de artistas de carreira solo, por exemplo, a Paula Fernandes, ela está ali apresentando, mas por trás tem uma banda que faz a base harmônica e a base instrumental para que ela possa se apresentar. Geralmente a gente pensa muito em bandas de rock, que aí a banda toda é o foco. Mas quando a gente pensa em artistas de carreira solo ou duplas sertanejas, a banda faz um papel ali fundamental, porém coadjuvante. Ela participa junto, faz a base, mas não está no foco da atenção. Mas de qualquer forma, o pagamento desses músicos acabou sendo prejudicado. Os holds. O que são os holds? Quem são, né, os holds? São profissionais responsáveis pelo transporte e pela montagem desse equipamento e depois dos eventos também desmontar todo esse equipamento. Os empresários, que são responsáveis por gerenciar as carreiras.
Os agentes de shows, com o cancelamento, né, dos shows, obviamente, eles acabam ficando sem um papel num primeiro momento. Os técnicos de iluminação, que vão controlar os efeitos ali durante o show, os técnicos de som, que vão operar as mesas de som e cuidar dos equipamentos, as agências responsáveis pela publicidade dos shows, pela publicidade dos próprios artistas, o design gráfico, que vai preparar uma arte para divulgação daquele show, daquele evento. Pensando agora no momento da gravação das músicas e da produção dos álbuns, dos CDs, a gente tem os engenheiros de estúdio, que vão também operar ali a mesa de som e cuidar da edição daquele áudio que vai ser gravado. Os produtores, enfim, a gravadora, o selo da gravadora, os fornecedores dos materiais, cabos, instrumentos, enfim. É toda uma indústria que acaba sofrendo esse impacto com essa queda na arrecadação da bilheteria dos shows e dos eventos. E isso sem mencionar também toda a equipe de segurança e a equipe de limpeza que faz parte desses eventos também. Outro impacto que os músicos sofreram tem a ver com o processo criativo das músicas, ou seja, da composição musical. E aqui a gente tem dois lados. Alguns dizem que o impacto foi positivo, já que com o cancelamento dessas agendas, eles tiveram um pouco mais de tempo para se concentrar e para produzir, para criar essas músicas de uma forma mais calma, com os prazos um pouco mais relaxados. Mas também muitos músicos se sentiram prejudicados, já que eles expressam através dessas músicas as suas próprias vivências, a convivência com outras pessoas, se inspiram nas histórias das outras pessoas, nas histórias do seu próprio cotidiano ali, do que ele vai vivenciando no dia a dia. Então, lembrando aí da nossa começo aqui do vídeo, né, e da aula anterior, quando nós conversávamos sobre a expressão individual e a expressão coletiva, ou seja, a pessoa buscando inspiração, o artista, né, buscando inspiração em tudo que o cerca e colocando essa impressão dele na sua obra. Bom, e um outro impacto que nós temos aí é o lançamento de álbuns que acabaram sendo adiados, já que para a produção desses CDs envolve um grande número de profissionais, enfim. E aí eu trouxe o exemplo bem recente da Lady Gaga e da Katy Perry, que deixaram vários fãs frustrados aí na expectativa do lançamento dos seus próximos álbuns. Bom, diante desse cenário, os artistas acabaram buscando formas de se reinventar e de se expressar, elevar a sua música e de conseguir alguma arrecadação de dinheiro até o seu público, né? E aí eu coloquei que são novos recursos para produção e consumo de música. Mas, na verdade, esses recursos não são tão novos assim. O que acontece é que com esse momento, essa necessidade imediata de levar a música sem ser de uma forma presencial, esses recursos acabaram sendo muito mais explorados. E aí eu trouxe alguns exemplos. Bom, primeiro, pocket show, quando o artista faz um pequeno show
com poucas músicas através de chamada de vídeo. Aí também temos o telegrama musical, que é quando a pessoa encomenda de um músico uma gravação de uma música, de uma mensagem, e ali a pessoa que está encomendando pode querer tanto uma composição exclusiva, quanto só mesmo a gravação de alguma música para presentear outra pessoa por causa de um aniversário, algum momento especial. Outro recurso que vem sendo amplamente usado é a famosa collab, né? Que são esses vídeos feitos em colaboração com vários músicos, vários artistas, quando cada um em sua própria casa grava tocando a sua parte da música, ali o seu instrumento, e ali através da edição esses vídeos são reunidos em um só, e aí a gente tem a experiência de ouvir a banda toda tocando junta, porém cada um na sua casa, respeitando esse momento de quarentena. Bom, outro exemplo aí ficou muito famoso, começou na Itália, no momento em que eles passavam pelo pico da pandemia do coronavírus. As pessoas passaram a se apresentar ali para sua vizinhança, nas janelas de casa, nas sacadas, nos telhados dos prédios e das casas, né? E muitas vezes esses artistas acabavam contando com a colaboração de outros vizinhos ali, também músicos, e que também se sentiam tocados naquele momento e acabavam cantando, tocando instrumentos juntos. Enfim, alguns vídeos viralizaram na internet. Eu vou deixar alguns exemplos para vocês lá no Google Sala de Aula. Bom, um serviço de consumo de música e de audiovisual em geral que cresceu durante esse período, que foram serviços de streaming de música. O que é streaming? É uma forma de consumir música e filmes, séries, enfim, sem precisar fazer o download desse arquivo, consumindo direto online. Então, sem ocupar a memória do seu computador, do seu celular, enfim. A maior parte desses serviços, aí eu deixei os principais, são disponibilizados através de assinatura, ou seja, todo mês você paga uma determinada quantia para ter acesso a uma infinidade de músicas ali disponíveis. Deixei aí o exemplo do Netflix, né? Da Netflix, que é conhecido de todos, mas os outros são exemplos específicos de música. Então, o Spotify, Deezer, o SoundCloud e o Apple Music. Num primeiro momento da pandemia, esses serviços acabaram percebendo uma queda do consumo, muito provavelmente em decorrência da curiosidade das pessoas com relação ao coronavírus e por buscar mais informação a respeito desse momento do que de consumo de conteúdo no geral. Mas, posteriormente, com o prolongamento dessa quarentena, esse conteúdo acabou voltando a ser consumido e até cresceu muito. Um dado curioso a respeito do Brasil, especificamente, é que as músicas mais animadas, de ritmo dançante, sofreram uma queda nas buscas. E o brasileiro, de uma forma geral, agora busca mais por músicas relaxantes, músicas mais tranquilas e músicas mais antigas. Por fim, as lives, que estão fazendo maior sucesso, seja através do YouTube, do Instagram, do Facebook.
E não só as lives de grandes artistas, como deixei aqui o exemplo para vocês, da Sandy, do Júnior, do Jorge Mateus, o DJ Alok, da Ivete Sangalo, mas também de artistas locais aqui da nossa cidade, por exemplo. Essas lives, grande parte delas tem como objetivo arrecadar fundos para ajudar algumas instituições que estão passando por dificuldades ou pessoas que estão passando por dificuldades nesse momento. As lives, elas têm algumas características semelhantes e outras diferentes, né? No geral, os músicos estão transmitindo direto da sua própria casa, sem aquele esquema de superprodução que um show exige. Então, um pouco mais dentro ali do contexto da quarentena e do isolamento. Mas entre si elas também se distanciam um pouco. Como, por exemplo, a live do DJ Alok, que contou com esse show de iluminação. Em comparação com a live da Ivete Sangalo, que logo no começo ali da pandemia se apresentou de pijama dentro de casa, junto com o filho e com o marido. No geral, elas trazem em comum essa característica mais intimista, com essa cara assim, um pouco mais de acústico. Enfim, as lives estão fazendo sucesso, estão sendo um grande recurso para que os artistas possam continuar levando a música para o seu público. Por fim, mesmo com todos esses recursos à vista, muitos profissionais ainda não conseguiram se restabelecer no mercado musical. Muitos profissionais que dependem desses grandes artistas, né, como eu exemplifiquei no caso ali dos shows, enfim, toda aquela equipe técnica que está por trás, né, e que então nesse momento acabam se vendo sem trabalho mesmo. Então, quais são as medidas de apoio que nós temos? No caso do Brasil, foi aprovada agora recentemente a Lei Nacional de Emergência Cultural, mais conhecida como Lei Aldir Blanc. Aldir Blanc é esse músico que está aí na foto, músico da MPB brasileira, que faleceu agora recentemente aos 73 anos, devido a uma infecção pelo novo coronavírus. Essa lei ela conta com 3 bilhões de reais que serão distribuídos entre estados e municípios e o Distrito Federal. E essa lei vai contemplar artistas que estão sem emprego formal, espaços artísticos que estão fechados devido à quarentena, e também vai liberar algumas linhas de crédito, empréstimos para fomentar, para aquecer as atividades culturais durante esse período. E por fim, uma ação do Spotify, lembra lá dos streamings de música, né? Que resolveu fazer doações para organizações que se dedicam a ajudar grupos vulneráveis da indústria da música, então essas pessoas que acabaram sem emprego. E, além disso, resolveu fazer uma campanha também para arrecadar recursos. Então, para cada dólar que uma pessoa doa, o Spotify vai lá e doa mais $1. E eles vão prosseguir com essa campanha até atingir um total de 10 milhões de dólares. Bom, dito tudo isso, depois desse panorama geral, eu espero vocês lá no Google Sala de Aula, onde eu deixei uma atividade com as explicações. Tchau, tchau e até a próxima!